Eu queria que você pensasse agora e refletisse no que você tem feito das tuas horas, do teu tempo, das tuas escolhas, e que você pensasse aí por um minuto em silêncio, o que você tem feito da tua vida. Como que estão seus dias? Está agitado? Está em angústia? Tem medo aí no teu coração? Faz aí um balance e analise como é que estão os teus dias. O que tem acontecido na tua vida? Deu para analisar um pouco? Está turbulento? Está angustiante? Está amargurado? O tema da palavra hoje vai falar com você. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu vou pedir para a Karen colocar para você. O grande erro da precipitação. Pode ter certeza que em tudo isso que você tem passado, muitas das situações que você tem vivido é precipitação. Quando nós nos precipitamos em posicionamentos, em julgamentos, em atitudes, nós temos consequências na nossa vida. Por isso hoje o Espírito Santo quer falar com você, para colocar a casa em ordem. Que casa? Aqui. Precisa de ser colocado em ordem. E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O que é precipitar? Vamos entender o que é precipitar. De uma forma bem simples, significa agir impensadamente causa ruína. São dois fatos. Agir impensadamente e causar ruína. Raiz, precipício. Então, quando nós pensamos que nós temos situações na nossa vida porque nós somos precipitados, é porque nós agimos impensadamente. E quando nós agimos impensadamente, é porque nós achamos que somos qualificados para tomar decisões sem pedir a direção para Deus. E quando tomamos decisões sem pedir a direção para Deus, é problema. Então, a primeira coisa que eu quero ler com vocês está em Provérbios 19, versículo 2 e 3, na versão NVI. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Quer dizer, ser precipitado faz você perder o caminho. Você pode estar até andando no caminho certo. Mas se você se precipitar, você vai perder o caminho. Então você tem que pedir a direção para Deus. No Eclesiastes 5:2 diz o seguinte: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso, fale pouco. Como essa palavra fala com a gente, principalmente mulher. E eu estou aqui me posicionando, principalmente mulher. Como essa palavra falou comigo. Porque nós temos tanto para falar. E eu sei que os homens escutam muito. Então, essa palavra fique gravado. Não seja precipitado de lábios, nem apressado no seu coração. Né? Então, quando a gente vê que precipitar é agir ou falar sem pensar, e isso é a causa de muitos sofrimentos. Irmãos, quando nós conversamos e analisamos lá a raiz, você vai ver que tem a precipitação. E se você buscar lá na raiz da precipitação, muitas vezes é o medo. Ou medo de que não aconteça algo, ou medo de que aconteça algo. Mas quando você pegar lá a raiz, você vai ver que tem a precipitação. E inúmeras vezes nós nos precipitamos e nos arrependemos, mas nós temos consequências das nossas precipitações. E talvez essas consequências agora estão doendo dentro de você. Ou porque você falou demais, ou porque você agiu precipitadamente. Então hoje o Espírito Santo de Deus quer limpar esse canal que está pesado dentro de você e que está impedindo você de se firmar no Senhor e viver na dependência dEle. Então preste atenção. A Bíblia diz assim que não é nem por força nem por violência,
mas é pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção no que o Espírito quer falar com você. Não se distrai, desliga o teu telefone e preste atenção que esse é um momento importante para o Espírito Santo falar com você. A Bíblia nos mostra várias pessoas que tomaram decisões precipitadas achando que resolveriam situações e tiveram consequências terríveis na vida. Sabe, o cansaço te faz tomar decisões precipitadas. E eu tenho muito medo de tomar decisão debaixo do cansaço. Porque senão eu vou chegar no ponto que Moisés chegou, no meio do cansaço, se envolvendo com um monte de pessoas que não tinham fé, incrédulos. Irmão, você trabalhar do lado do incrédulo é difícil, não é? Agora você tem uma multidão para cuidar de incrédulos. Ele se irritou, Deus mandou ele falar, ele foi lá e feriu a rocha. E essa decisão, debaixo de um cansaço, na precipitação, trouxe consequências para a vida dele. Ele não pôde entrar onde era o sonho da vida dele. Se nós não tomarmos cuidados e nos precipitarmos nas nossas atitudes, pode deixar frustrações e pode deixar marcas que não serão tiradas. Pode ter certeza que não serão. Deus vai trabalhar com elas, vai, mas elas não serão tiradas. Isso é fato. Então hoje o Senhor quer falar com você. Satanás o tempo inteiro quer que você e eu tomemos decisões precipitadas. Neuza, por que você está falando isso? Pastor Cláudio trouxe uma palavra aqui sobre tempestades. E quando ele estava pregando sobre tempestade, aquilo testificou no meu coração de uma forma, mas de uma forma que eu entendi o que estava por vir. Eu saí daqui quieta, eu fui orar, eu fui buscar, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E realmente aconteceu. E eu poderia hoje tomar decisões precipitadas, mas louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós tememos o Senhor pela misericórdia dEle, a gente não toma decisão precipitada. Não por nossa força, mas pela misericórdia dEle. Pela misericórdia dEle, nós não podemos tomar decisões precipitadas. E Satanás quer que você tome decisões precipitadas. O tempo inteiro ele fica rodeando ali para você ficar, não, vai lá, age, não, vai lá e faz. E isso ele faz muito bem com as mulheres. Não, vai lá e faz, não, vai lá e age. E hoje o Senhor quer alertar você para não tomar decisões precipitadas, porque precipitar é agir fora da vontade de Deus. Precipitar é você tomar a frente daquilo que não é para você tomar. Entende? Então, irmão, tudo que você for fazer, espera a vontade do Senhor, porque Romanos 12:2 diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não dá para dar opinião para uma pessoa tão perfeita. Não tem como dar. Eu vou contar rapidamente um testemunho, vocês já ouviram. Em 92, Deus usava muito a minha mãe, e no fim do ano ela pegou e falou assim para a casa, né? Ela na oração, ela falou, todos vocês vão casar. Aí eu falei, glória a Deus, vou casar. E naquele dia, ela falou, menos você, Neuza, você vai casar depois dos 34 anos. Eu falei, mas Senhor, meu irmão, eu vou te dizer que muitas coisas aconteceram, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida esperar. Deus me trouxe o Alesão, que é uma bênção, que eu amo. Cada dia eu amo mais, porque eu esperei. Se me precipitasse, talvez hoje eu estava aqui chorando. Mas por não se precipitar e esperar na vontade do Senhor, no tempo certo, Deus trouxe o melhor para a minha vida. Foi um bom filho para a dona Joana, é um bom esposo, foi um bom trabalhador para a escola Monteiro Lobato, é um bom servo de Deus e é um homem, para mim, como referência exemplar. Então eu quero te dizer, espere no Senhor, moça. Não se precipite nas suas escolhas, nem deixe a solidão dominar sobre você, ao ponto dela ser a bússola para tomar conta das suas decisões. Espere no Senhor. Então, precipitar é agir fora da direção de Deus. E tudo que afasta você da vontade de Deus, vai te trazer consequências. Então, agora, rapidamente, eu vou incluir algumas escolhas simples do dia a dia que pode ser precipitado e você não está atento. Ok? Então, presta atenção. Primeiro, estabelecer sociedade com alguém. Você pode ser precipitado. Pedir demissão do trabalho fora do tempo de Deus. Sair da igreja onde Deus te colocou. Pode ser precipitado. Entrega o ministério que Deus me confiou.
Mudar de cidade, romper relacionamentos, inclui amizade, julgar as pessoas. Quantas vezes nós somos precipitados nos julgamentos? Se nós ouvimos alguma conversa, a melhor coisa é o que você fazer. Você ir lá e conversar com a pessoa, mas não você julgar a pessoa. Diante de uma situação do país, tomar decisão errada de mudança. Comprar casa, comprar carro, casamento e outras diversas situações que nos levam à precipitação. Nós temos muitos motivos para linkar aqui e falarmos. Muitas coisas, né? Agora, a primeira situação que eu quero trazer, segundo a palavra, e eu vou trazer algumas poucas, porque eu quero realmente pedir para o Espírito Santo falar da forma diferente. Em Ruth 1, do versículo 1 ao 5, nós vamos ver um tipo de precipitação que talvez englobe no seu pensamento. Por favor, Ruth 1, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: Na época dos juízos houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. O que realmente move as suas mudanças? O que realmente move as suas decisões? Porque esse homem, não consta aqui que ele pediu autorização ou buscou a direção de Deus se ele deveria mudar ou não porque havia fome. Ora, quem nos sustenta não é o Senhor? Quando nós entramos em 2 Reis 4, nós vemos uma mulher que Deus usa o profeta para dizer para ela: sai daqui 7 anos que eu vou te sustentar. E ela vai para a terra dos filisteus e Deus sustenta ela lá. Irmão, se Deus manda, nós fazemos. Se Deus não manda, nós não fazemos. E muitas vezes nós nos precipitamos debaixo de uma orientação que a tua mente cria. Só que nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que agir debaixo da direção do Espírito. Nós não confiamos no Espírito Santo, sabe por quê? Muitas vezes você nem diz bom dia para ele. O teu dia começa somente com o teu café, mas você não tem o teu devocional e nem o seu tempo de oração. Então, como é que você pode entender o que Deus está querendo nos ensinar? Hoje, o que eu quero te dizer é que muitas das situações que você tem passado, que você pensou no início, são de precipitações que você tem vivido, que nós temos vivido. Como é bom quando nós somos orientados pelo Senhor. Houve o tempo da pandemia e havia uma necessidade para uma igreja em Filadélfia, para que nós estivéssemos lá. Na pandemia, devido ao irmão da pastora morrer, ela baixou no Brasil. Ela baixou no Brasil e aí nós oramos, nós conversamos e numa noite ela chegou em casa com o marido e falou o seguinte: nós temos uma proposta para você. Eu falei: qual proposta? Ela falou: a igreja vai pagar a sua passagem. Você vem pelo México, fica 15 dias lá, que acho que era um negócio assim, você podia ficar 15 dias, depois você podia entrar e olha, nós vamos receber você. Eu falei: mas Deus não falou nada disso para mim. Nós não vamos precipitar a viagem, porque vai ser no tempo em que Deus abrir as portas da forma natural. Eu não vou precipitar. Irmão, o inimigo vai mandar muitos pratos para você. Ele vai mandar uma enxurrada de pratos para você, mas viva debaixo da direção do Espírito. Não vá embocar assim em qualquer canto, dizendo aqui é meu desejo, aqui que eu vou ficar. Não, busque a direção do Espírito, ainda que seja contrária à tua vontade. A tua vontade está dizendo, não, eu vou sumir. Deus está falando, fica. A tua vontade está dizendo, não, eu quero falar tudo. E Deus está falando, cala. Não seja precipitado. Esse homem tinha a ideia de que nessa terra ele ia ter solução. Lá ele teve morte. Porque quando você é direcionado por você, te leva a caminhos de morte. Você tem noção de quantas pessoas estão mortas espiritualmente porque alguma coisinha aconteceu na igreja e ela decidiu mudar de ministério e lá ela morreu? Nós precisamos de cuidar, de ouvir a voz do Espírito e não sermos precipitados. Ok? Essa palavra não é só para vocês. Nós todos nos encaixamos nela.
Não busque ajudar a Deus, deixa Deus direcionar a tua mente, deixa o Espírito Santo direcionar os teus passos. Segundo exemplo que eu quero trazer para você, em Lucas 15, do capítulo 12 ao 20. A gente vai falar sobre o filho pródigo. Diz assim a palavra: o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Caindo em si, presta atenção nisso, caindo em si ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe do seu pai, o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Amém? Nós temos aqui uma história de um rapaz que pede a sua herança precipitadamente. Essa herança era dele. Ele tinha direitos de recebê-la, ele era filho. Mas ele queria receber ela não no tempo certo, porque a herança ela vai ser distribuída como? Depois que o pai e a mãe morrem. Só que ele queria antes. Você já comeu uma fruta verde? Eu já. Eu não sei se vocês aqui conhecem o caqui. Aquele caqui mole. Você já comeu ele verde? É horrível. Porque ele não está maduro. Ele fica amargo, ele tem uma noda que ele não sai da sua boca. E ele deixa aquilo por um bom tempo. Você toma água, aquilo está lá. Você toma algum refrigerante, aquilo está lá. Aquilo não sai. Assim é quando você come um fruto antes do tempo, assim é quando você quer uma bênção antes do tempo. Esse moço chega para o pai dele e fala assim: me dá minha parte na herança. Embora essa herança era dele, ainda ele não estava pronto para esse tempo. Sabe, às vezes você luta e Deus não entrega e você fica triste, mas você ainda não está pronto para receber isso. E se você receber, você não sabe administrar. Ah, eu quero um carro. Aí Deus te dá o carro, sabe o que você faz? Olha, não tenho tempo para ir para a igreja. Você pede algo para Deus e fala: eu não tenho tempo para ir para a igreja. Você não está pronto para receber. Porque se você estiver pronto para receber, você vai saber administrar até o teu tempo. Até o teu tempo você vai saber administrar. Sabe quantas coisas Deus nos dá e nós perdemos porque nós não sabemos administrar? Quantas coisas nas nossas mãos estão e nós não sabemos administrar. O perigo é quando eu tento me apropriar das coisas antes do tempo. Deixa Deus trabalhar no tempo, meu irmão. Deixa Deus trabalhar no tempo. Não põe a mão no agir de Deus. Não se precipite. Ah, mas eu quero muito meu filho de volta. Espera. Deus vai trazer. Não se precipite nas suas palavras. Não machuque, a situação já está em carne viva. Se você ainda fica colocando a mão lá, deixa o tratamento, o bálsamo do Senhor curar a ferida, para depois então o Senhor aproximar para perto. Mas não põe a tua mão. Deixa o Senhor cuidar do seu pai, da sua mãe. Deixa o Senhor cuidar dos seus filhos. Mas não põe a mão. Na hora da precipitação você vai falar o que não precisa. Espera o tempo certo. Deixa Deus agir. Eu acho tão lindo quando eu leio o livro de Esther, que ela tinha a faca e o queijo para falar ali no momento certo, para falar com o rei. Mas ela esperou o momento certo para abordar o rei. Para falar sobre Amã, ela não falou de primeira, ela esperou o tempo certo para abordar. Espere o tempo certo para abordar situações no meio da tua família. Peça ao Espírito Santo de Deus para te ensinar. Meu irmão, tem horas, e o Alê está aqui de testemunha. Ele fala assim: você está brava? Estou. Sabe, mulher? E ele fala: quer falar? Eu falei: não.
Eu tenho doença de 5 minutos, melhor não falar agora. Deixa. Aí acorda no dia seguinte, oi amor, tudo bem? Nem lembrava que eu estava pensando em alguma coisa. Entende? Porque a gente tem que aprender a trabalhar e pedir para o Espírito Santo ir trabalhando. Eu tenho pedido para o Espírito Santo, Senhor, trabalha. Todo dia nós temos que nos converter e não tem um bom aqui que não tem que se converter todo dia. Todo dia nós temos que nos converter. Então, meu irmão, aprenda a esperar o tempo certo. Se apropriar de tudo antes do tempo te faz perder tudo. Aquele moço perdeu. E olha, eu quero te dizer que deve ter ficado com marcas terríveis na vida dele. Terríveis, ele nunca vai esquecer dos desdéns que as pessoas que gastaram dinheiro junto com ele fizeram para ele. Já passou isso? De no tempo bom você abrir a tua porta, receber todo mundo e depois no tempo ruim não tem ninguém para andar do teu lado. Mas será que era para você ter aberto a porta? Entenda, meu irmão, busquemos a direção do Espírito e não deixe que o tempo seja o mandante dos teus dias, mas peça para o Senhor estar maduro para receber esse fruto na tua mão e comer dele. Agora, o que eu achei impressionante dessa palavra é que ele teve muitas marcas, mas se você olhar nessa palavra, ele fala para o pai dele o quê? Dá-me. Então a esfera dele era dá-me. Sabe, dá, eu preciso, eu quero, dá. Quando caiu nele a verdade, ele pede para faze-me. Em algumas traduções está faze-me. Com pensamentos diferentes ele já estava maduro. Só que ele aprendeu apanhando. E sabe, nós temos que entender que na igreja nós não podemos estar nessa fase de dá-me. Nós temos que estar na fase do faze-me. De servir ao Senhor. De ser servo. De buscar a direção. Talvez você queira ter, mas você precisa de se preocupar em ser servo, ser obediente, ser fiel, ser servo, seja entregue e ser firme na verdade do Evangelho. É isso que o Espírito Santo quer de nós. Porque a precipitação te leva fora do pensamento e ele só teve esse pensamento quando ele caiu. A verdade caiu na mente dele. Talvez hoje você ainda não tenha essa verdade que caiu na tua cabeça ao ponto de você tomar a decisão correta. Mas eu tenho alguém para te apresentar. O Espírito Santo é expert em fazer isso. Ele vai mover em teu coração e ele vai permitir que você não tome decisões precipitadas. Por último, e eu queria falar isso agora para você, está lá em 1 Samuel 13, do 5 ao 13. 1 Samuel, capítulo 13, do 5 ao 13. Os filisteus se reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia. Então você imagine a situação. Quem se levantou? Os filisteus. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços de cisternas. Imagine o nível de medo. Eles se esconderam em cavernas e eles se esconderam em muitos lugares. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os seus soldados que estavam com ele tremiam de medo. Imagine um exército como a areia do mar e eles tremendo de medo escondido. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Saul chegou e Saul foi saudá-lo. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso sinto-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido,
ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Esse homem teve uma chance e perdeu, porque foi precipitado. Ele estava esperando o profeta, e o profeta demorou. Sabe, às vezes Deus demora mesmo para responder para a gente, na nossa visão. Mas eu entendo que Ele só respeita o nosso tempo e Ele dá no nosso tempo certo, quando você estiver maduro. Porque se Ele te der algo, você não vai saber administrar. Esse homem, ele estava preocupado, diferente de Davi, ele estava preocupado em cuidar do povo e o povo. Ele estava preocupado com o povo. Mas ele não estava preocupado em obedecer ao Senhor. Meu irmão, você não tem que estar preocupado com o que o seu filho pensa. Você não tem que estar preocupado com o que a tua mulher pensa. Você tem que obedecer ao que o Senhor está mandando. Se é para chegar e colocar ordem na tua casa, coloque. Coloque. Porque tem horas que nós queremos, não vou pregar, não vou falar ali com fulano, porque ele vai se afinar comigo. Eu não vou falar com meu filho, porque vai que ele fica triste comigo. É necessário. O Alexandre fala algo que eu acho muito interessante. Ele fala assim, Neuza, deixa. É necessário o Alezinho ter frustração e lidar com ela. E tem horas que eu entro no quarto e fico pensando, é difícil. Mas ele tem as frustrações dele e tem lidado com ela. Como eu disse terça-feira, eu tive uma conversa com o Alezinho extremamente séria sobre saúde. E nós, às vezes, temos que ser, não digo grosso, mas concisos, exatos na palavra que nós vamos trazer dentro da nossa casa para a nossa família. Esse homem, ele estava preocupado em agradar quem? O exército. Meu irmão, Davi nunca teve preocupado em agradar o exército. A Bíblia diz que teve ele em Ziclag, teve uns soldados que se cansaram, e um percentual ficou e um percentual foi com ele. Quando ele voltou e venceu a guerra, o percentual que ficou estava ali esperando. Mas o percentual que foi com ele disse o seguinte, não reparta nada com eles. Sabe o que ele fez? Vou repartir. Pode repartir. Ele não estava preocupado com o que o povo ia pensar. Ele estava preocupado em obedecer a Deus. E por isso o Senhor o abençoou. E ele precipitadamente, porque estava preocupado que o povo estava se espalhando, ele decidiu fazer um sacrifício que não era nem para ele tocar. Entende? Quando nós nos precipitamos, leva a perdas, meu irmão. A Bíblia diz que esse homem, se ele tivesse obedecido, o reinado dele seria para sempre. Mas como ele não obedeceu e foi precipitado, Deus preparou um outro homem para reinar em Israel. Se você ficar preocupado com o que o outro está pensando e não pensar em agradar ao Senhor, em honrar ao Senhor e fazer imperfeição para o Senhor, eu fiquei pensando hoje aqui, no meu casamento eu não queria que fosse de qualquer jeito. Eu queria um casamentinho organizado, bonitinho, arrumado. A noiva tinha aqui do meu vestido que eu gostei e eu fui vestida do jeito que eu queria. O Alexandre foi do jeito dele. Vocês já entenderam, né? E as madrinhas foi de uma cor, os padrinhos foi de outra cor, não foi organizado, o seu também foi organizado. Agora, como que eu posso entregar uma celebração para o Senhor de qualquer jeito? Não dá. Não dá. Tem que ser feito com perfeição. Tem que ser feito e louvado seja Deus, porque olha, nós não deixamos nada a desejar aqui, meu irmão. Tudo aqui é com perfeição. Glória a Deus. O louvor, você vê que é qualificação primeira. Glória a Deus por isso. Então, tudo para o Senhor tem que ser perfeito. Mas nós não podemos ser precipitados, meu irmão. Nós não precisamos de ficar preocupados se alguém vai gostar ou deixa de gostar. Sirva ao Senhor. Faça Ele com toda a tua força, com todo o teu ânimo, independente se a situação está te mostrando ao contrário. Sirva ao Senhor. Não seja que nem no início o filho pródigo, dá-me, dá. Não, eu quero ofertar, eu quero ser servo. E deixa Deus te agir através de você. Para terminar, se percorrermos a Bíblia, nós vamos ter N exemplos. Nós vamos começar por Sara e Abraão. Como ela foi precipitada e as consequências até hoje. E se nós não tomarmos conta, nós vamos fazer igual ela e nós vamos ter que carregar um Ismael o tempo inteiro. Porque nós vamos ser precipitados. Peça para o Espírito Santo de Deus não deixar você ser precipitado.
em nada. Senhor, direciona o meu passo. Me visita em sonho, revelação, visão. Senhor, usa o louvor para falar comigo. Usa alguém para falar comigo. Senhor, usa o teu servo. Ontem eu estava falando com uma querida pastora que nós nos encontramos o dia inteiro para almoçar junto, uma vez por mês. Uma tenente da aeronáutica pastora Miriam. E ela falou algo para mim, ela falou, Neuza, eu ainda estou tentando identificar umas mudanças que Deus fez na minha vida. E apareceu um membro na minha sala pastoral e falou assim, e aí pastora, tudo bem? Aí ela falou, ainda não acostumei com o meu nome. Aí ela pegou e ele falou assim, irmã, se Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, por que Deus não pode mudar algumas coisas na sua vida? E por que você não aceita? Sabe, nós temos que ter essa sabedoria. Se nós olharmos também para situações como Pedro cortando a orelha de Malco em João 18:10, nós vamos ver tanta precipitação, tanta situação que estava tudo para dar errado. Mas eu quero hoje, agora, pedir ao Mateus primeiro que venha para cá. Eu quero hoje chamar você. Eu quero pedir a você que você agora entenda o final dessa palavra e que você pense o seguinte: a precipitação nos faz perder a oportunidade de vivermos a vontade do Senhor nas nossas vidas. Meu irmão, tem coisa pior do que passar o tempo e você não viver aquilo que Deus tinha para a tua vida? Tem coisa pior do que isso? Passou o tempo e o que Deus tinha programado para você? Foi. Você não cumpriu. Ela faz perder a visão correta de entendermos o tempo certo da vontade de Deus. A precipitação, ela faz você errar na sua visão. Às vezes ela dimensiona o problema e você se precipita e quer ajudar. Deus não precisa de ajuda. Ele faz. Mesmo enquanto você dorme, Ele trabalha para você. A precipitação faz você perder a chance de mostrar que você confia no Senhor. Tem coisa pior do que você conversar com uma pessoa que ela não confia em você? Tem? Coisa pior do que você conversar com uma pessoa, ela não confia em você? Pois é. Muitas vezes nós fazemos isso para o Senhor com a nossa precipitação. Essa palavra, ela pode parecer dura, mas eu quero dizer que se nós andarmos na direção do Espírito, nós vamos conseguir. Mas se você não andar na direção do Espírito, nós vamos perder. Como Saul, nós vamos perder. Seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na tua vida, ou seja na tua família, ou seja no teu relacionamento, busca a direção do Espírito. E não seja como o filho pródigo que passou por um moinho para depois entender a razão da bênção. Porque ele só queria. Talvez você entrou aqui querendo, mas o Senhor quer mudar a tua mente para entender que não é querer só dar, é você ser servo. E eu quero terminar essa palavra dizendo o que é que realmente nós temos feito na obra do Senhor. Será que nós estamos só no vínculo de dizer, dai-me? Ou você está, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus vai trazer situações. Jéssica, Ricardo, Deus vai trazer situações para vocês. E vocês vão ser como um farol no meio da escuridão. Vai trazer luz para muitas mentes que estão perturbadas. Escuta o que eu estou te dizendo. Deixa Deus te usar. Luiz, Deus vai te levantar muito. Nós precisamos andar juntos. Deus quer te usar muito, 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 muito. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Não é, Diego? Deus quer te usar. Mas não seja precipitado. Ah, eu não consigo, eu sou inseguro. Meu irmão, a obra é do Senhor, Ele não falha nas escolhas. Ele não falha nas escolhas. Você acha mesmo que Ele errou em te escolher? Não. Você está precipitada nas respostas. Ele te escolheu porque você tem capacidade. Então não seja precipitado em dizer, não posso. Vai, faz. Faz com excelência. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Faça o melhor para o Senhor. Quando eu cavei hoje de manhã, eu fui orar e fiquei cavando a raiz do que o Espírito Santo queria me mostrar. E ele me falou sobre a precipitação e muitas coisas que nós escondemos abaixo da precipitação. E uma delas é o medo. O medo de posições, o medo de perder amizades, o medo de perder trabalho, o medo de perder casamento, medo. E eu pedi hoje cedo pro
Mateus, vamos cantar uma música. Para você entender que se a porta estiver fechada, é Deus. Mas se ela estiver aberta, é Deus.